essa decadência aí recente aí do First Republic Bank, que é basicamente aí mais um peixe boiando enquanto alguns tubarões, ou melhor, instituições, aproveitam esse belo banquete aí, é o resultado, lógico, da grande fuga de capital, aversão ao risco, que por sinal é bem estranha. De um mês para o outro tem uma fuga de capital de 10 bilhões, né? No outro mês 30 bilhões e somada aí 100 bilhões de dólares. Como se o varejo americano, né, tivesse tanto capital assim em pequenos bancos. E no fim das contas, uma grande instituição acaba sendo beneficiada com isso. Nesse caso aí, o Morgan Stanley. E com vantagens, né? Antes tivemos ali o exemplo do Credit Suisse, adquirido pelo UBS, com a ajuda, lógico, do governo suíço. E reguladores também. Afinal, ele foi desenquadrado ali das funções. Quando alguns analistas falam, olha, um pequeno banco acabou de quebrar, cuidado, tá? Porque é um pequeno banco que é maior do que grande parte dos bancos que temos aqui no Brasil, em questão de capital nele. Se bem que é um setor pouquíssimo diluído, né, com poucas instituições que dominam aqui o setor bancário no Brasil. E sim, ainda tem muito peixe para boiar. Se em 2008 veio a crise do subprime, né, com aquela sujeira imobiliária, agora temos a pior crise inflacionária do mundo, da história do mundo, na verdade, né, junto com um cenário geopolítico bem delicado. Em 2008 aconteceu algo parecido. Inicialmente, né, o Fed ele tentou salvar alguns bancos, mas viu que seria inviável, né, dado o cenário econômico daquele momento. E olha, não é uma crise parecida e algo pior já é esperado, inclusive por grandes investidores. Nesse último encontro aí da Berkshire Hathaway ficou bem evidente, né? Eu vou falar até um pouco sobre isso, porque muita gente admira o Charlie Munger e o Warren Buffett, e não só eles, como outros grandes investidores vêm vendendo muitas posições aí. Isso não é nenhuma novidade no mercado. Isso é um fato que vem, inclusive, sendo bastante, né, noticiado e já vem se estendendo desde outubro do ano passado. O que pode ser, né, interpretado de várias maneiras, né? Pode ser uma cautela, pode ser espera por uma queda ainda maior, mas todos grandes investidores, grandes fundos, instituições que cresceram por conta, inclusive, dos ciclos econômicos ruins, né? Como o próprio Morgan Stanley, né? O Citibank, o UBS, né? Do outro lado dos fundos teve a Vanguard, a BlackRock, né? Entre outros grandes. O que é comum nesses momentos, né, em questão de estratégia, inclusive, é fazer caixa e ir comprando aos poucos, aproveitando aí as oportunidades, né, que vão surgindo. Algumas reciclagens de carteira, rotineiras que devem ser também, né, para não diminuir principalmente o risco. Aqui no Brasil, e eu já venho falando isso aí desde o ano passado, deve ter inscrito que já não aguenta mais ouvir falar nisso, né? Que eu sempre falo que a bolsa está sendo negociada ao PL mais baixo da história. Empresas que vão se beneficiar num pós-crise, descontos, negócios, né, expostos ao dólar, principalmente depois das eleições, né? Isso se tornou um pouco que prioridade, né? Se a gente levar em conta o histórico passado e as coisas que estão acontecendo, né? Novo arcabouço aí, ancorado apenas na arrecadação, sem controle ali de gastos. Mas voltando ao assunto de bolsa, em países emergentes que tem um certo grau de risco, né, como o nosso aqui, acontece um movimento no mercado de capitais que é uma precificação anterior a uma crise, recessão principalmente, ou até uma futura deterioração do cenário econômico. Aqui, mesmo que venha aí ainda mais pessimismo, já temos aí muitos descontos e qualquer notícia boa já leva as cotações lá para cima. Só que o que também pesa na balança nesse momento, e muita gente não leva isso em consideração, são as questões, né, políticas internas e o cenário americano também. Ou, por exemplo, um risco aí de default na dívida americana. Cara, isso levaria a uma crise sem precedente. Foi muito noticiado e, caso aconteça, vai empurrar aí uma recessão.
Não tem esse negocinho aí de soft landing, não. É hard landing mesmo. Porém, existe o outro lado da moeda. Os efeitos disso traria o fim do combate à inflação. Depois disso, lógico, tome e imprime dinheiro de novo e mais estímulos e mais um pump aí nos mercados de capitais. Posteriormente, um mercado aí de criptomoedas também, que é bem volátil, mas quando tem uma dose de otimismo, é lua. A maioria dos países sérios estão mantendo aí os juros também com as expectativas de juros ligadas à economia americana. Então seria um movimento de queda de inflação e de juros também em grande parte das economias pelo mundo. Agora, isso pode acontecer ou não pode, tá? Tudo vai depender se o Senado americano ele vai aumentar ali o teto da dívida. E aí continuaria com juros sufocantes, pausaria um pouco, depois mais altas, estagnaria o suficiente para poder combater a inflação. De qualquer forma, iria trazer uma crise. A escolha é: traz uma crise rápida e termina o ciclo econômico ruim aí, ou continua remando com o barco furado e mais para frente vai ter o mesmo resultado, porém mais demorado, aí com muitos peixes aí boiando no rio, enquanto grandes instituições ficam ainda maiores. E a gente sabe que isso sempre acontece em ciclos econômicos e também para ficar de olho em grandes empresas. É sempre assim, os grandes sempre se favorecem no mercado. Porque ciclos econômicos extremamente ruins só é ruim, cara, para quem é pequeno. Instituição financeira, por exemplo, se desenquadrou da regulação, ou os órgãos reguladores entram com a arbitrariedade e repassam ali os ativos para outra instituição maior. Isso vai se repetindo, como já vimos aí nos últimos bancos que quebraram. Para resumir a jogada, os bancos que não fizeram hedge dos títulos que se desvalorizaram e estão ou estavam, até porque alguns nem existem mais, com prejuízos não realizados, estão correndo aí um grave risco, porque toda vez que tem fuga de capital, eles só têm aí uma alternativa: vender os ativos no prejuízo. E em crises existe aí uma grande fuga de capital, exatamente por essa aversão ao risco. Por isso, essa volatilidade em ativos que estavam já sendo negociados a um valuation irreal sofrem bastante. O S&P que o diga, esses últimos tempos voa e desce, aquele famoso voo de galinha que a gente costuma falar aqui no Brasil. Olha, tem muita gente no mercado achando e falando, não vou citar nomes aqui, acredito que vocês saibam de alguns, que a qualquer momento pode haver aí uma alta nos mercados, Bitcoin, altcoins vão explodir, fundos imobiliários que estão negociando a um deságio enorme vão voltar aos patamares anteriores, ações vão voar, mas o fato é que não tem liquidez para isso nesse momento. Estamos no Brasil, cara. Se acontece uma crise dessa lá fora, imagina aqui, tem que levar o histórico econômico do nosso país também em consideração. Geopolítica também, principalmente. Para quem vende curso, gatilhos mentais de otimismo, pode até funcionar, mas não para o investidor comum. Só que isso não esconde a realidade da grande fuga de capital dos mercados de risco por conta de liquidez, busca por liquidez, o dinheiro está mais caro. Ou seja, se a gente for parar para ler alguns livros, os ciclos sempre se repetem, cara. Não por conta dos mercados, do dinheiro, dos dominadores, mas porque o comportamento humano não muda. A economia é comportamental. Por isso que é bastante previsível até o que vai acontecer nos ciclos econômicos. Tem muito desconto? Tem. E me refiro a ações, fundos imobiliários. E é importante sim aproveitar, principalmente essas quedas agora, mas sempre ligado no caixa. Se os grandes estão fazendo isso, por que o investidor comum, o investidor pequeno, não deve fazer isso? Deve fazer o contrário, gastar a grana que tem em ativos que já estão derretendo. Em posições arriscadas, eu estou vendido e acumulando algumas ações descontadas, como foi o caso recente agora, na verdade 2 semanas atrás, aumentando a posição ali em Raizen, BMG, Cosan, AgroGalaxy também, Boa Safra, alguns fundos imobiliários principalmente ligados ao agronegócio e o mais importante, fazendo caixa, porque com esses movimentos aí recentes pode abrir uma janela muito grande aí de oportunidade, principalmente lá nos Estados Unidos. Lógico, também o Bitcoin, que eu tenho
aí uma expectativa que ainda vai ter bastante queda, mas e você? O que é que você acha? Tá levando em conta todo esse contexto econômico, né? Você está 100% locado, não tem caixa, não tem reserva de oportunidade, não está se expondo ao dólar, tá? Com essas quedas recentes que teve aí na moeda, deixa aí nos comentários pra gente poder bater um papo legal, tá? E se liga, hein? Não se esquece de deixar o seu like como um cafezinho aqui pra equipe, se inscreva, ativa as notificações, considere-se, né, ser inscrito aqui, considere-se ser membro também, tá? Porque nem tudo eu posso falar aqui abertamente, principalmente porque são assuntos mais sugestivos, né, mais do que até o normal, tá, que podem ser considerados indicações mesmo que eu não faça isso aqui. E não deixa de conferir as melhores planilhas de investimento que fica aí na descrição no primeiro comentário, porque a gente tá deixando aí porque realmente elas agregam muito. Todo investidor precisa manter o controle dos seus investimentos e de patrimônio. Além, lógico, de ter todos os dados na mão para poder fazer a declaração de imposto de renda só no copia e cola. Cuidado com o leão.